De Jeremias, capítulo 29. Jeremias, no capítulo 29. Nós vamos falar a respeito de visão, missão e propósito, a primeira coisa. Talvez algumas pessoas já tenham um entendimento claro do que é visão, missão e propósito. Não é a visão, missão e propósito da koinonia, é a visão, missão e propósito da nossa vida. Tem pessoas que não sabem por que nasceram e buscam isso a vida toda. Tem pessoas que acham que nasceram só por nascer e vivem uma vida sem propósito, vivem uma vida sem direção e não tem uma missão. Ainda que nós vivemos num tempo que as pessoas digam muito sobre propósito, né? Hoje tudo é propósito. Não sei o que, eu estou me movendo pelo propósito, estou caminhando pelo propósito, estou me movendo debaixo do propósito. Mas o que é propósito? Qual é o propósito? Porque há um propósito do Ministério Koinonia, há um propósito meu pessoal, como obreiro na casa de Deus. Há um propósito para a minha vida, e o propósito meu de vida, ele tem que se relacionar com o meu propósito ministerial, porque Deus não me chama para realizar aquilo que eu não tenho aptidão ou capacidade. Tudo que Deus colocou nas tuas mãos para realizar é porque Ele viu em você capacidade de realização para isso. Então, mas se você não entender qual é o seu propósito, qual é a missão que você precisa cumprir, aí tem muitas pessoas que falam muito rasamente, dizer, não, meu propósito é pregar a palavra. Sim, quem louva prega a palavra, quem dança flui aí no profético de uma forma que impacta a vida de pessoas. Quem prega, prega a palavra, quem fala, fala a respeito da palavra. Então, eu fui chamado para pregar a palavra, é muito vago. Se todo mundo for chamado para pregar a palavra, estaria todo mundo pregando no altar, não teria ninguém para nos ouvir, né? Então nós precisamos entender qual é o nosso propósito em relação ao ministério. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm anos e anos na igreja e ainda não sabem qual é o seu propósito ministerial, o seu chamado ministerial, para aquilo que elas foram chamadas para se mover ministerialmente. Uma hora elas estão fazendo negócio, outra hora elas estão fazendo outro negócio, outra hora elas estão fazendo esse negócio, e fica que nem aquelas crianças, né? E isso é característica de criança. A criança, ela pega um negócio, não quer mais esse, ela pega outro, não quero mais esse, eu pego esse, não quero mais esse. A Rebeca, quanto mais brinquedo ela tiver, com mais brinquedo ela brinca. Ela não tem uma identidade ainda a respeito do que ela quer brincar. Então até a hora que ela está brincando na piscina de bolinha, ela sai, pega a boneca, entrega a boneca, faz comidinha, e aí para de fazer comidinha, vai brincar de bola, para de brincar de bola, pega bambolê, e fala, filha, brinca de uma coisa. Estou brincando, estou me divertindo, deixa eu brincar com tudo. E está cheio de gente ministerialmente assim, começa uma coisa para, começa outra coisa para, começa outra coisa para, porque não se achou. Porque quando eu me acho, eu também me estruturo para realizar aquilo. Por exemplo, o Marcos, ele é engenheiro, né, Marcos? Então dificilmente o Marcos vai estudar química, ou dificilmente o Marcos vai estudar marketing e publicidade. Ele vai estudar assuntos que estão relacionados ao quê? A profissão e aquilo que ele exerce, né? Senão não tem propósito. Não tem quem tem o dom, né? A gente vê pessoas aí naqueles... Quando a pessoa ela vai fazer uma faculdade, buscar lá teste de aptidões, é isso, né? Para tentar discernir aquilo que ela quer estudar, ou seja, ela buscar entender qual é o propósito. E aí tem muitos que ainda terminam uma faculdade de 5 anos e falam, mas não era isso que eu queria, né? Eu conheço um jovem que ele fez uma faculdade, 5 anos de marketing, publicidade, comunicação, né? Faculdade. Fez 5 anos, acabou os 5 anos de faculdade, mas não era isso que eu queria, não. Aí agora está terminando o 5º ano de engenharia civil. Falei, espero que seja esse, senão daqui a pouco mais 5 anos, vai fazer outra faculdade e outra faculdade. E agora a respeito do ministério, muitas vezes, se nós não entendermos qual é o nosso chamado em Deus, e buscarmos nos dedicar nisso, nós vamos ficar dando tiro para tudo quanto é lado. Uma hora vai estar pregando, uma hora vai estar cantando, uma hora vai estar dançando, uma hora vai estar na diaconia, uma hora vai estar na intercessão, uma hora vai estar no ministério infantil, e aí vai acabar fazendo tudo, e quem faz tudo não faz nada, né? Pato voa, pato nada e pato anda. Mas já viu pato voando? Quem já viu pato voando?
Você jogar um pato pro ar, o pato voa tudo torto, assim, ele vai, pof, aí ele faz assim na lagoa, assim, pof. Já viu o pato andando? Tudo torto assim, né? Parece que está tudo descadeirado. Então, quem quer fazer tudo acaba fazendo tudo de qualquer jeito. Não se especializa em nada. Né? Por quê? Quem é músico, então eu vou tocar bateria. Vou estudar bateria. Vou me dedicar a estudar bateria. Não vou ficar tocando violão, porque eu toco bateria. Mas vai ter um curso de baixo gratuito. É bom, agrega valores, agrega conhecimento, amém. Mas eu preciso me dedicar ao estudo da bateria. Quem dá aula para o Ministério Infantil precisa se dedicar ao se aplicar na palavra, porque é muito sério. Você está ensinando crianças a respeito da palavra. Né? Ontem eu fui levar a Rebeca na escola e ela foi pregando para mim e para a Marinês no carro. Papai, porque Jesus morreu na cruz, né? E aí ela desceu na escola e falou para o tio Marcos lá da portaria: ô tio, Jesus morreu na cruz. Então quer dizer, se você ensina a criança da forma correta, ela vai replicar aquilo ao longo de sua vida. Mas se a pessoa, não tem como, professor do Ministério Infantil, ficar contando historinha da Turma da Mônica, porque não está entretendo as crianças. Não pode brincar lá na classinha de velhinha peidorreira, né? Por que eu falo isso? Pode até parecer estranho, mas eu tenho duas sobrinhas que um dia nós chegamos na casa da minha sogra. Nós estávamos em uma outra igreja, mas nós chegamos na casa da minha sogra e elas: tio, a escolinha hoje foi muito louca, a escolinha foi muito legal, a escolinha foi show de bola. A escolinha foi boa. O que você aprendeu hoje? Eu já aprendi sobre a velhinha peidorreira. O que isso? Onde está isso na Bíblia? Falei: não, era o tio lá, era pastor, um tio pastor que deu aula. Aí o tio fazia assim, as crianças tudo: a hora que eu peidar, vocês têm que me pegar. Aí ele ficava correndo dentro da sala e as crianças correndo. Um pastor ensinando as crianças no Ministério Infantil. Pessoa certa no lugar errado traz vergonha. E olha que interessante, que eu não esqueci mais isso, já faz quase 10 anos. Então eu imagino se a minha filha tivesse chegado em casa falando que aprendeu a história da velhinha peidorreira, acho que eu matava aquele pastor. Pastor, que história é essa? Você está ensinando a minha filha, né? Então, por quê? Porque a minha filha, ela chega em casa contando aquilo que ela aprendeu. Então olha a responsabilidade de um professor do Ministério Infantil. Então olha a responsabilidade do povo do louvor. Por quê? A Raquel, quando vai ministrar o louvor, ela não escolhe um louvor por escolher. Quem vai ministrar o louvor, ele tem que o quê? Se dedicar a isso, orar a Deus, entender a letra daquele louvor, porque tem louvor que a letra é tudo complicada. Teve uma época, não julgando nem nada, mas teve uma época, uns 20 anos atrás, tinha um louvor lá que falava: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a força e o poder. Anjos e querubins estão no teu trono. Aí falou: não, a primeira versão era estão no trono. Aí depois falou: opa, peraí, tem alguma coisa errada na letra aí. Os anjos estão no trono? Se os anjos estão no trono, Deus está onde? Né? Aí falou: aí arrumaram a letra, estão diante do trono, não estão no trono. Então, mas é a responsabilidade do ministro de louvor conhecer a palavra, porque senão canta louvor que vai contra a palavra de Deus. Então, se eu não entendo qual é o propósito de vida, qual é o meu propósito de vida, eu invisto em coisas que não agregam valor nenhum. E aquilo que eu precisaria me estruturar, me edificar, me fortalecer, eu estou perdendo tempo. Jeremias 29:11, Deus diz assim: achou? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes o quê? Uma esperança e um futuro. Aí tem outra versão que diz: bem sei que planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem planos, Deus sabe o que Ele tem para a nossa vida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, qual é a nossa visão a respeito do reino. Entenda que tudo que eu falar aqui, eu vou falar a respeito da igreja, do ministério, mas depois você aplique na sua vida também.
né? Eu não estou fazendo aqui perguntas a respeito da sua vida. Qual é a sua visão para a sua casa? Eu estou falando ministerialmente, amém? Aí depois você aplica lá na sua casa. Mas aonde você quer chegar ministerialmente? Qual é a sua visão de futuro para o seu ministério, para a sua vida dentro da igreja? Eu vou fazendo a obra de Deus aí do jeito que eu estou fazendo e está muito bom. Vou levando. Jesus me chamou para isso. Jesus não chama ninguém para ser bombril. Jesus não chama ninguém para ser quebra-galho. Então nós precisamos saber aonde nós queremos chegar a respeito do nosso ministério. Nós precisamos ter uma visão de futuro. Visão fala de futuro. Visão fala aonde eu quero estar daqui 1 ano, quanto ao meu ministério, 10 anos, 20 anos, que área que eu quero atuar na igreja, que área que eu vou me desenvolver na igreja e como eu quero estar. Porque tem gente que vai levando a vida, como se, eu vou levando, o que der deu, aonde chegar cheguei, não é assim? Eu vou indo aí, sei lá, o que precisarem de mim eu vou fazendo, mas não se especializa em nada. Mas por que não se especializa em nada? Porque não tem uma visão do futuro. O meu chamado é para estar aí na igreja aí ajudando no que for preciso. Está errado. Por quê? Quem ajuda no que é preciso não ajuda no que é necessário. Se eu ficar ajudando no que for preciso, vou falar da minha vida, eu sou pastor, tenho que pregar hoje, mas se eu for ficar ajudando no que precisa, então faltou o professor do Ministério Infantil. Galera, ia ter pregação, mas não vai dar, porque hoje eu vou lá dar aula no Ministério Infantil. Se eu não tenho foco daquilo que eu preciso realizar, eu vou realizar muitas coisas, parabéns para mim, mas eu não vou realizar aquilo que é necessário ser realizado. Então, Deus fala assim, eu bem sei que planos tenho para vós, eu sei o que eu tenho para você, eu tenho uma visão de futuro para você, eu sei onde você quer chegar, porque mais importante do que ter uma visão, é ser treinado para ela. Guarde isso, mais importante do que ter uma visão, é você ser treinado para essa visão. Ou seja, eu sei onde eu quero chegar daqui 20 anos, beleza, você está se especializando para isso? Estruturando para isso? Aprendendo para chegar onde você quer chegar? Eu quero ser um baterista, então faz aula de bateria. Não tem paciência não, eu sou autodidata. Tem pessoas que são boas, aprendem sozinhas, mas quando você tem uma ajuda de um profissional, é muito melhor, você aprende com muito mais rapidez. Sim ou não? Tem coisas que eu gosto muito de estudar sozinho, e tem coisas que eu aprendo sozinho, mas tem coisas que não adianta. Eu posso, ainda mais com o advento da internet, eu posso pesquisar, mas eu preciso ter alguém do meu lado me direcionando, porque é diferente. Então, mais importante do que ter uma visão de onde eu quero chegar, é eu me preparar, é eu me treinar para isso, é eu ser treinado para essa visão. Quando a gente era criança, a gente queria ser tanta coisa, quer ser bombeiro, quer ser polícia, quer ser médico, quer ser advogado. É interessante, né? Nada contra, entenda bem, principalmente você que está assistindo, não tem nada a ver. Mas dificilmente você vê uma criança falando, eu quero ser lixeiro, né? As crianças querem, tá certo, que são treinados pelos pais a escolher profissões que vão ter uma grande rentabilidade financeira, né? Porque eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja advogado, eu quero que meu filho seja isso. Mas você está treinando ele para isso? E o treinamento não começa depois que ele tiver 15, acabar o 2º grau. Não, o treinamento começa desde que nasceu. Mas lógico que nós vamos treinar dentro daquilo que nós temos como conhecimento. Mas se nós temos uma visão, eu tenho visões de Deus, eu tenho uma visão de Deus para a minha vida, eu tenho uma visão de Deus para a minha casa, eu tenho uma visão de Deus quanto ao meu ministério, tenho uma visão de Deus quanto à igreja, ao ministério apostólico Koinonia. Então a gente precisa e isso que nós estamos fazendo é o que? É um treinamento para onde nós queremos chegar. Por quê? Porque nós vamos crescer, e se nós não formos treinados para o crescimento, no primeiro vento a árvore sem raiz cai. Então nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 34. Gênesis 25, 31 ao 34. Então diga assim comigo, eu preciso ter uma visão.
Jesus chega para um cego e fala assim: o que queres que te faça? O que o cego fala para Jesus? Quer o quê? Quer o quê? Fala mais alto, quer o quê? O que ele falou para Jesus? Quero o quê? Ele não falou para Jesus: espera aí, Jesus, deixa eu pensar. Ele já tinha visão na ponta da língua. Ter a visão é aquele negócio: o que você quer? Isso? Ah, não, deixa eu pensar. Ah, sabe que eu não pensei nisso ainda? Vou orar. Aí o mega espiritual: não, deixa eu orar para ver Deus falar comigo. Meu, não é orar para Deus falar com você. Deus já está falando com você. Agora você precisa ser treinado para quanto à visão que você, ao lugar que você quer chegar. Olha o que diz aí em Gênesis capítulo 25. Lê alguém aí o versículo 31 ao versículo 34. Jacó respondeu: vamos fazer uma troca, meu ensopado pelos seus direitos de filho mais velho. Esaú retrucou: estou morrendo de fome. De que me vale os direitos de primogenitura se estou quase morto? Jacó exigiu primeiro: vai ter de jurar. Esaú concordou. Por meio de um juramento, abriu mão de seus direitos de filho mais velho a favor de Jacó, que finalmente deu ao irmão faminto um pouco de pão ensopado de lentilha. Essa passagem já deve ter ouvido falar, né? A respeito do Jacó vender o seu direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Era o direito que o primeiro filho recebia do pai. E era muito mais do que herança, muito mais do que dinheiro. Havia um legado espiritual no direito de primogenitura. Então Esaú, ele era um cara muito ativo. Esaú, ele era colérico, era o cara que eu vou fazer, eu vou correr, eu vou caçar, vou buscar comida, vou trazer. E aí ele chegava lá para Jacó, e Jacó era o cara que ficava ajudando a mãe a limpar a casa, lavando louça, tal, ajudando a mãe a cozinhar. E Esaú era o caçador. Então Esaú traz a caça com muita fome. Jacó, já na esperteza dele, fala assim: cara, você deve estar com fome, está caçando desde manhã. Olha o que eu preparei, um prato de lentilhas. Ah, me dá aí esse prato de lentilha. Não, peraí, não é assim, me dá. Eu tenho o que você precisa. Há uma necessidade, e eu tenho aquilo que supre a sua necessidade. Cuidado que o diabo sempre vai ter algo para suprir a sua necessidade. Sempre. O diabo sabe quais são as nossas necessidades. O problema não é no que diz respeito a suprir as nossas necessidades. O perigo é nós não sabermos quem nós somos em Deus e não termos uma visão clara daquilo que queremos em Deus. Porque quem não tem uma visão clara se move pela necessidade e troca coisas espirituais pelo momento de necessidade. Jacó sabia que Esaú ia chegar com fome, então o que ele faz? Prepara um prato de lentilha e fala: Esaú vai chegar com fome, vai ser o toma lá da cá. E aí Esaú fala o que, para Jacó: estou quase morrendo, de que me serve esse direito? Ou seja, a visão que eu tenho é para 5 anos, para 10 anos, mas o que adianta 5 anos, 10 anos? Eu preciso fazer agora. O problema é que nós vivemos na urgência, né? Nós queremos tudo para agora, e nós não queremos aprofundar as nossas raízes. Sabe por quê? Porque nós não temos uma visão. Quem não tem visão se move pela necessidade. Quem não sabe aonde quer chegar, troca valores espirituais por coisas momentâneas. Então nós temos que tomar cuidado, porque quem não entende a visão vive pela necessidade. Quem não entende a visão vive por um momento. Quem não entende a visão vive pelo nervosinho, vive pela raivinha, vive pela falta de propósito, pela falta do amanhã. Ou seja, eu me chateei, não quero mais, não vou fazer mais a obra não, porque eu estou chateado, não quero mais. Mas você não tem uma visão daquilo que você quer, aonde você quer chegar. Quero, mas eu estou chateado com esse momento. Não se mova por momento, porque Esaú se moveu pelo momento e perdeu grandes coisas. Quem se move pela necessidade perde a visão. Quem não entende a visão vive pela necessidade. Viver pela necessidade nos faz tomar decisões erradas. Então não despreze a visão que está em você. Amém? Trace lá no papel aí, coloque num quadro na sua casa, escreva no teto da sua casa qual é a visão que você tem para o seu ministério, para a sua vida pessoal. Quem quer comprar uma casa?
Você já sabe a casa que você quer comprar? Ah, não, na hora que eu vier o dinheiro eu vou procurar. Não, já tem que ter definido a casa que você quer. Tem que ter desenhado, tem que estar projetado, planejado. Por quê? Porque se eu não tenho uma visão, eu não vou trabalhar para essa visão. Agora, quando eu tenho uma visão bem definida do que eu quero, eu trabalho pela visão, ou trabalho em favor da visão. E missão é o próximo passo depois que você tem a visão, porque a missão é aquilo que você faz todos os dias para cumprir a visão. Qual é a minha missão? Trabalhar todos os dias para cumprir a minha visão. Então eu tenho uma missão. Qual é a minha missão? Trabalhar todos os dias para cumprir a minha visão. Eu tenho a visão de comprar uma casa. Qual é a minha missão? Guardar dinheiro. Se eu não guardar dinheiro, se eu não economizar, eu nunca vou comprar uma casa. Ah, compra sim, financia em 360 vezes. Ah, mas você vai ter que guardar dinheiro para pagar as parcelas. Então, se eu não entendo a visão, eu desvalorizo a missão. E missão é o próximo passo, é aquilo que você deve fazer diariamente para que o futuro chegue no tempo determinado. Quando o destino fica claro, precisamos agora percorrer o caminho até chegar lá, e esse percurso é a nossa missão. Sem visão, a missão perde sentido. Tem gente que está falando assim, eu estou numa missão, que missão? Ah, estou aí na missão. Que missão? Ah, Mateus capítulo 28, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Você está batizando? Não. Está ensinando? Não. Que missão é essa que você está realizando? Você não está pregando, você não está batizando, você não está ensinando. Que missão é essa que você está cumprindo? Se você não tem uma visão, que missão que você está cumprindo? Você quer chegar onde? Quem sai de lugar nenhum, chega a lugar algum. E isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Eu não quero chegar daqui a alguns anos, falar, eu cheguei aqui porque eu sabia que eu ia chegar aqui. Mas por que você chegou? Porque eu sabia que ia chegar, cara. Pergunte para a pessoa que está ao teu lado, você tem uma visão? Se Jesus chegasse agora para você e falasse assim, que queres que te faço? O que você responderia para Jesus agora? Você sabe o que você responderia para Jesus? Se Jesus falasse assim, olha aí, Adilson, o que queres que te faça? Ah, Jesus, pode me dar um dia para pensar? Preciso consultar minha esposa, preciso consultar meus filhos, preciso consultar todo mundo, preciso consultar o governo, a conta bancária. Peraí, eu preciso consultar alguém. Eu não preciso consultar ninguém quanto a minha visão, porque eu sei o que eu quero em Deus. Mas a missão é aquilo que eu faço todos os dias para cumprir a visão. A missão é aquilo que me motiva, que me impulsiona a acordar todos os dias para realizar a visão. Por que eu acordo cedo? Porque tem que acordar? Não, eu acordo cedo porque eu tenho que acordar para cumprir minha missão dentro daquele dia. Por que eu acordo cedo? Porque eu preciso trabalhar, eu preciso conquistar, eu preciso me mover em direção àquilo que eu tenho como visão. Então, eu tenho visão de ser a Bíblia fala, né? Quem almeja o episcopado, quem almeja ser um pastor, grande coisa almeja, parabéns. Mas agora há uma missão para que você alcance isso. Há uma missão para que você chegue lá. Eu quero ser pastor. Então, o que você está fazendo para isso? Estou vindo no culto. Estou vindo no culto, já não é um grande passo. Vir todo o culto para a igreja já significa que eu quero ser um pastor. E que o óleo logo vai ser derramado na minha cabeça. Mas você sabe dos deveres do pastor? Você sabe dos direitos que o pastor tem, mas dos deveres, direitos quase nenhum pastor tem. Só quem é pastor sabe o que eu estou falando. O pastor não tem direito quase nenhum. Porque tudo que o pastor faz o pastor recebe uma oferta da igreja. Aí, o pastor recebe. O pastor... Não, o pastor não pode dormir, o pastor... Está dormindo, pastor? Não, irmão, passo 24 horas acordado. Tem gente que liga às vezes para mim 8 horas da manhã. Você está dormindo? Fala, não, irmão, passei a noite em oração pela sua vida. Né? Eu estava aqui, irmão, passei a noite inteira orando por você. Né? Que dormir? Quem sabe? Né? Tem gente que encontra o pastor no parque, passeando, pastor? Não, irmão, estou aqui orando nesse parque, declarando que vai ser o templo da nossa igreja. Por isso, satisfaz o coração dos membros. O membro precisa ver o pastor, precisa pelo menos saber que o pastor ora, não dorme, né? E satisfaz o membro. Porque eu dou o dízimo e ele é meu escravo. E é isso que as pessoas pensam.
O pastor não me visita, irmão, desculpa, você nem me convidou, mas dentro do pacote, quando eu ganhei a bolinha de cristal, é que acabou a pilha, então não consigo adivinhar. Então, ser pastor tem os lados bons, tem os lados ruins. Você sabe quais são os lados ruins do ministério pastoral? Já sentou com algum pastor e falou assim: chora comigo aqui, conta tudo que ela... Não que vai te desanimar, mas vai colocar os seus pés no chão. Então, quando eu começo a me aprofundar quanto à visão, os meus pés começam a ser colocados no chão. Porque tem gente que acha que comprar casa é fácil, comprar carro é fácil, ser pastor é fácil, ser médico é fácil, ser advogado é fácil. As pessoas acham que tudo é fácil, ver o outro é fácil. E a missão é o quê? Eu trabalhar para ter um entendimento daquilo para o qual vai cumprir a minha visão. Missão é a nossa razão de ser, o papel que exercemos no mundo, no tempo presente e no futuro. Ou seja, a missão é porque eu acordo cedo. A missão é porque eu estou aqui nessa noite. Hoje eu estou cumprindo a minha missão. Eu estou ganhando alguma coisa para dar esse curso? Tem algum extra, Armando? Nem o salário do mês. Deu o salário do mês. Vai que cola, né? Mas não. Não tem nem o do mês, quem diz é essa. Então, mas o que é? Aí tem gente que pensa assim: não, mas eu já dizimo, a obrigação do pastor é dar isso mesmo, esse é o papel dele, é a função dele. É a minha missão, eu estou aqui cumprindo a minha missão. Por quê? Porque eu quero, a visão que eu tenho é de uma igreja 5 a 10 vezes maiores do que essa. Mas isso vai acontecer por acaso? Vai? Não. Agora, vai acontecer com obreiros despreparados? Não. Quanto mais preparados estiverem os obreiros do Ministério Apostólico Koinonia, mais rápido a gente cresce. Por que muitas vezes Deus nos dá o crescimento? Porque a Bíblia fala que Deus não nos dá provação e aprovação e tudo. Deus não nos dá nada além daquilo que nós podemos suportar. Ou seja, quando nós começamos a aumentar a nossa capacidade de realização, Deus vai dando mais. Parábola dos talentos, Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo, a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 25, segundo a capacidade de cada um. Então o Senhor, antes de sair, olhou e falou assim: você tem capacidade para 5, você tem capacidade para 2, você tem capacidade para 1. Eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso. No final da história, porque a gente só olha o início, né? A gente só olha o momento. A gente não enxerga a nossa situação de fora. Já viu aquela frase: quem está de fora vê melhor? Porque quem está no olho do furacão não vê que tem um mundo verde lá fora, só enxerga a situação do furacão. Então talvez os 3 reclamaram: por que ele ganhou só 1? Tadinho. Talvez o 5 fosse, o que recebeu 5 fosse o fleumático, falaria assim: para que tudo para mim? Vamos dividir com ele. Não, gente, 5 para mim é muita coisa. O que recebeu 1 poderia ter falado assim: não, esse senhor aí é injusto, por que deu 5 para ela e só 1 para mim? No final da história, o que acontece? O que tinha 5 multiplicou 5, o que tinha 2 multiplicou 2, e o que tinha 1 errou. Não tinha capacidade de cuidar nem de 1. Agora o Senhor sabia disso? Sim ou não? Sabia. Então às vezes nós reclamamos de coisas que nós não estamos enxergando, porque nós estamos vendo o momento, mas Deus está vendo lá na frente. Eu vou falar isso daqui a pouco, mas tem coisas que você não vê, mas eu vejo. Tem gente que fala assim: pastor, por que você não me dá tal coisa? Porque eu estou vendo lá na frente. Talvez você não está enxergando lá na frente, mas eu estou dentro de uma situação. E eu sei que se eu der algo para você, você vai bater no primeiro poste. Se eu te der um carro agora, eu sei que você vai bater, que você não tem estrutura para dirigir um carro. Então nós precisamos entender que a missão é aquilo que nós estamos realizando todo dia para cumprir a visão. Se eu não tenho visão, a minha missão perde o propósito. Sabe por que tem muita gente desanimada dentro da igreja? Porque não tem visão. Por que você está indo na igreja? Está indo. Mas você quer chegar, estou falando ministerialmente, amém? Dizendo ministerialmente: sei lá, você não quer ser obreiro? Também está bom assim mesmo. Fica aí, deixa a vida me levar, a vida me leva eu. Disseram que nem o Zeca Pagodinho está vivendo isso mais, né? Porque ele está se convertendo, ouvi falar. Mas tem gente que está na teologia do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar. Por quê? Quem não tem visão,
se joga na correnteza e onde o rio parar tá bom, né? Então, qual é a visão que você tem? E por último é o propósito. Propósito é aquilo que você ama fazer e que nos faz entrar naquele momento sabe aquele momento que você esquece de tudo na vida? Não é jogando videogame, não é isso que eu estou dizendo. Quando eu estou jogando videogame eu esqueço de tudo. Não é isso. Propósito é aquilo que você realiza, que você ficaria horas e horas ali e você não vê o tempo passar. Por exemplo, eu falo de mim. Se eu ficar na igreja o dia inteiro, para mim é pouco, porque eu amo estar na igreja. Eu estou de folga segunda-feira, mas eu estou pensando na igreja. Férias para mim, não que, entenda bem, não que é um martírio, mas eu fico de férias, mas fico lá, nossa, como eu queria estar na igreja. Não é porque eu sou ativista, nada, é porque eu amo. Eu posso ficar na igreja aqui das 5 da manhã à meia-noite, vou estar no final do dia assim, que da hora, cara. Vamos embora, que tem que dormir, que amanhã cedo eu vou estar aqui de novo. Por quê? Porque me faz esquecer o tempo. Propósito é aquilo que te faz esquecer o tempo. O propósito é aquilo. O Tiago Brunet, no livro, ele tem um livro que chama 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Ele chama de propósito a ideia central permanente. É aquilo que rege a minha vida. Porque tem muita gente falando, estou no propósito, estou me movendo no propósito, estou debaixo do propósito. Mas qual é o seu propósito? Sei lá. Tá bonito falar propósito hoje, estou aí. Propósito é aquilo que direciona a minha vida. É como se fosse meu destino final. Então meu destino final é chegar no portão. Então esse é meu propósito, eu vou trabalhar. A minha visão vai me levar lá e a minha missão vai me fazer conquistar tudo isso. Independente do projeto ou fase de vida que você esteja vivendo, o propósito ele domina seu coração. É uma ideia que ocupa o centro de todas as outras ideias da sua vida. É a permanente, é para sempre. Ou seja, quando o Tiago Brunet ele fala que a ideia central, propósito é o ICP, ideia central permanente, é a ideia que rege a tua vida. Esse é o seu propósito de vida. Por exemplo, qual é o meu propósito de vida que eu já identifiquei, que eu tenho trabalhado? É ajudar pessoas por meio do Evangelho. Eu posso ajudar pessoas sendo porteiro de estacionamento, mas eu não vou estar realizado. Se eu trabalhar na área da saúde, vou lá trabalhar de voluntário no hospital, esquece o Evangelho, só sou um voluntário no hospital, eu vou ficar feliz, vou estar ajudando pessoas, mas não vai me completar, porque eu entendi que o meu propósito é levar pessoas ao conhecimento de Cristo. Então tudo que eu faço hoje, eu faço com este propósito de levar Cristo às pessoas. Isso se tornou a minha ideia central permanente, se tornou o meu propósito de vida. Tem gente que fala para mim assim, se você não fosse pastor, o que você seria? Hoje eu não consigo imaginar. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Sei lá, seria um advogado, seria um médico, seria um doutor, não sei do que, não sei. Porque hoje essa ideia o meu propósito se tornou tão forte dentro de mim que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então o propósito é isso. Qual é o meu propósito? É aquilo que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Então, ministerialmente falando, pense aí qual é o seu propósito. E tem algumas coisas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida que vai identificando o nosso propósito. Mas, olha, se você quiser anotar aí, quando você tem uma visão, quando você tem uma visão, você enxerga o futuro. Quando você tem uma missão e é produtivo, você não é ocupado. Eu estou muito ocupado. Quem faz aquilo que está cumprindo a visão e o propósito, não está ocupado, está trabalhando em prol da visão. Tem gente que fala para mim assim, pastor, você está muito ocupado. Não, eu estou trabalhando, isso é minha missão, é para atender a visão, para cumprir o meu propósito. Então, eu não tenho problema, e eu só sou bem resolvido quando é isso, que tem pessoas que dizem assim, você é ativista, você está fazendo muito, fica de boa, eu estou trabalhando na missão, porque eu tenho uma visão, e eu não tenho tempo a perder. Não é que Deus tem pressa, a gente usa muito o termo, Deus tem pressa. Deus não tem pressa, Deus se move na eternidade, Deus se move cronologicamente. Deus tem pressa? Eu não imagino Deus lá no céu, lá
vai logo, Alexandre, falta 10 minutos para acabar esse tema, vai. Deus está assim, Deus se move na eternidade. Não é que Deus tem pressa, é nós que nos perdemos no propósito, na missão e na visão. Deus tem pressa. Bem sei que planos tenho para vós, Deus sabe qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Agora Deus vê a gente tomando atalho, aí Deus fala, não, meu filho, essa rua é sem saída, não, eu sei para onde eu estou, não. Aí você anda, chega no final, a rua não tem saída. Deus fala, eu sabia. Agora volta correndo. Você acha que Deus fica assim? Deus está lá. O problema é de quem? É de Deus ou é nosso? Nossa. Quem vai chegar frustrado no céu? Deus vai falar assim, pô, estou frustrado, você não cumpriu aquilo, né? Chateado com você. Não vai falar nada. Você vai falar, poxa Deus, eu queria ter realizado, não consegui. Deus vai falar, sabe por quê? Porque você ficou dando volta na praça. Você ficou dando volta. Por quê? Porque você não tinha uma visão, você não sabia onde você queria chegar. Você não estava trabalhando naquilo que ardia seu coração. Já viu aquelas pessoas dizer assim, quem trabalha no que ama, não trabalha? Já ouviu falar isso? Então, se você está fazendo algo que cumpre a visão, e está dentro aqui do seu propósito de vida, do seu propósito ministerial, você não se cansa. Vou usar um exemplo, sei lá. Pastor, a Maísa fez um ano de psicologia, e aí ela viu que não era a praia dela, né? E a gente, todo mundo olhava para ela e falava, nossa, tem nada a ver com ela. E agora ela está fazendo estética, e esses dias ela falou assim para mim, mãe, eu estou fazendo muito trabalho. Ela está estudando de manhã, de madrugada, fica até de madrugada estudando. Ela falou assim, é um prazer, porque agora eu me encontrei. Então, eu ia falar isso agora. Quem tem propósito, valoriza seu tempo. Quem tem propósito, sabe onde quer chegar. Quem tem propósito, não está perdendo tempo. Quem entende o propósito, entende que não está perdendo tempo. Entre aspas, ele está ganhando tempo, porque ele está trabalhando em prol da visão. Ou seja, se você entende qual é o seu propósito de vida, se você tem uma visão quanto ao seu ministério, hoje esse momento para você é um ganho, não é uma perda. Tem que ser uma alegria, não pode ser um fardo. Poxa, eu estou aqui aprendendo um pouco da palavra, estou aqui me enchendo da palavra, porque isso vai ser útil para eu ensinar outros amanhã. Por isso que eu falei que quem aprende tem que anotar, porque nem tudo a minha cabeça guarda. E quando eu anoto, eu tenho que entender que eu vou ensinar outros amanhã. Então quem tem propósito não anda com qualquer pessoa, anda com pessoas que estão agregando valor ao seu propósito. O Eliezer é um baterista, se ele andar com o Marcos, que é guitarrista, vai agregar valor para ele? Vai, na amizade, mas tecnicamente vai? Agora se o Eliezer anda com o Carlos, todo dia, vai agregar valor ou não vai? Por quê? Fala a mesma linguagem, trabalha da mesma forma, age do mesmo jeito. É mais ou menos, guitarrista anda com guitarrista, baixista anda com baixista, baterista anda com baterista. Agora não, o camarada está lá, eu tenho chamado de ser pastor, meu sonho é ser pastor, e está andando só com pessoas mundanas, que mete o pau no pastor, porque como você vai cumprir seu propósito assim? São pessoas que vão te desmotivar, em vez de te motivar, e nós vamos falar isso depois. Então quem tem propósito não anda com qualquer pessoa, pois sabe que na companhia de tolos nos tornamos iguais. Ou seja, eu tenho buscado andar com pessoas que agregam valor na minha vida. Eu estou num tempo que eu estou orando a Deus, falando, Deus, eu não estou podendo perder tempo não. Eu acho que eu já perdi muito tempo da minha vida, ministerialmente dizendo. Então eu estou buscando andar com pessoas, tomar café com pessoas, estar junto de pessoas, ouvir pessoas que vão agregar valores à minha visão, que vão me ajudar na minha missão para cumprir o meu propósito. Ou seja, até o que o pastor antes estava falando ontem, a juventude hoje está seletiva. Por que tem o Netflix aí? Hoje raramente não, né? Não vou dizer raramente, mas os jovens hoje quando vão assistir um filme, eles falam, vou assistir um filme por quê? Porque eu quero passar o tempo. Né? O pastor sempre fala que é cultura inútil, né? Tem umas culturas inúteis, assistir novela, tudo isso. Mas o jovem hoje está assim, eu vou assistir um filme, qual série eu vou assistir? Uma que vai agregar valor na minha vida. Vou ficar assistindo lá, quando dois corações se encontram, uns pombinhos, legal.
Mas se eu tenho uma visão do meu futuro, eu não posso perder tempo. Eu tenho que assistir filme que vão me dar conhecimento, vão agregar conhecimento para que a minha missão se fortaleça a cada dia. Eu tenho que ler, por exemplo, eu estou escrevendo um livro que fala a respeito de flechas. Mas quem está endividado, não precisa levantar a mão. Mas quem está endividado, adianta ficar lendo o livro de batalha espiritual? Entender de batalha espiritual vai pagar suas dívidas? Não. Quem está endividado, adianta ficar lendo o livro sobre a casa favorita de Deus? Você tem que ler Cadê as Vacas Gordas, do Arão Xavier. Você tem que ler o Dinheiro Emocional, do Tiago Brunet. Por quê? Porque precisa agregar conhecimento para solucionar o seu problema. Agora o camarada está endividado, está lendo lá, assistindo filme de romance, lendo livro de romance, vai ficar todo cheio de coraçãozinho endividado. O boleto vai chegar, vai ficar assim: ai, que amor. Vai começar a se apaixonar pelo boleto, pelo carteiro que trouxe o boleto. O carteiro chegou, ele vai, ó. Por quê? Está endividado e está assistindo filme de romance. Ou seja, quando eu entendo o meu propósito, eu tenho uma visão, a minha missão ela tem que corresponder a tudo isso. Então não adianta o baterista ficar assistindo vídeo aula de guitarra. Vai ser legal? Bom, legal. Ele vai talvez agregar conhecimento? Amém. Mas vai agregar conhecimento naquilo que ele precisa realizar como missão? Não. Vai andar com pessoas que não agregam. Tem pessoas que você anda, eu sei que com você não, mas comigo, que ela está falando algumas coisas e diz assim: ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Tem ou não? Acontece com você ou só comigo? Que ela está falando só asneira. Se eu aqui perdendo tempo ouvindo ela, tipo, eu queria estar ouvindo Tiago Brunet, sei lá, querendo ouvir o pastor Alexandre, queria estar ouvindo o pastor Alexandre, mas não, estou aqui ouvindo o irmão falar do futebol. Meu Deus. Abra sua Bíblia, estou encerrando já esse assunto, 5 minutos eu encerro. João 3,16. João 3,16 para encerrar. Olha, como a Neia falou assim: quem tem um propósito entende que a dor faz parte do propósito. Quem entende o propósito também entende que a dor faz parte do propósito. Quem tem um propósito não se ofende, pois sabe exatamente quem é. Irmão, eu tenho um propósito. Eu vou ficar me importando, não está falando de mim, vai falar, irmão. Vai para o inferno, fica falando de mim, pode ficar falando. Enquanto uns falam, meu amigo, estou correndo. É ou não é? Não, já mostrou, aqui estou correndo para o meu propósito. Meu propósito é apertar a mão do Nildo. Essa é a minha visão de futuro, meu propósito de vida. Apertar a mão do Nildo, eu estou indo. Aí falou mal de mim. Por que você falou mal de mim? O que você está falando aí? Estou prestando atenção no que eu estou falando? É só exemplo, viu? Ela estava prestando atenção. Ou seja, aí a Nea ficou, tá vendo aí? Tá vendo? Não, é que vocês estão prestando atenção no que eu falei, tá vendo? Mas aqui, estou indo aqui apertar a mão. Mas está falando mal de mim por quê? Está cheio de gente assim, preocupado com o que os outros estão falando dele. E aí o propósito está ali, e o outro está lá, está esperando. Irmão, sabe o que tem que fazer? Tá falando, tchau, cheguei, meu irmão, pronto, acabou, finalizei o propósito. Agora estão falando mal de você. Peraí, agora eu preciso de uma semana, Deus, para chorar. Irmão, quem tem propósito não se ofende. Não é na questão de souber, então eu preciso blindar meu coração. Não é questão disso. É questão que enquanto uns falam, meu irmão, eu trabalho. Já dizia o Lula: se estão falando mal de mim é porque estão atrás. Quem fala de mim pelas costas é que está atrás. Agora o problema é que tem pessoas que estão caminhando, estão falando mal de mim. Mas e o propósito que você tem? Mas falou mal de mim. Hoje eu não vivo mais isso não. Falaram mal de mim, deixa eu falar. Por quê? Porque os meus frutos testemunharão a respeito da minha vida. Não são as minhas justificativas.
Então não adianta ficar aqui me justificando. Não, peraí, é que vocês estavam conversando, vocês não prestaram atenção, deixa eu explicar para você. Perdi tempo de novo, e a hora está acabando. Então quem tem um propósito não perde tempo. Meu, ó, fala para a pessoa que está do teu lado aí, olha para frente, meu irmão. João 3,16. Ó, presta atenção, só mais uma coisa. Quem tem propósito vive o seu destino. Seu destino, não dos outros. Não sente inveja, pois sabe que o que foi chamado. Tem gente que gosta de falar que pastor, só porque você pintou o altar de preto, você imitou tal igreja. Não, eu sei o que Deus tem para coinonia, e eu estou trabalhando para aquilo que Deus tem para coinonia. Se parece com outro, não tem problema, é glória a Deus. Se parece com outra, é que nós estamos indo para o mesmo lugar, temos a mesma visão, o mesmo propósito. Uma vez um jovem falou para mim assim: pastor, eu tenho vontade de falar em línguas, mas quando eu começo a falar xerecanta, labachuri, aí ela falou igual, eu estou imitando. Parece que eu estou imitando. Como que se fala em inglês? The books on the table. Acho que é a primeira frase que todo mundo aprende a falar, né? Nasceu the books on the table. A gente aprende a falar isso aqui no Brasil. E se for nos Estados Unidos, como que fala? The books on the table. Ou seja, não vou falar nos Estados Unidos porque eu estou com vergonha de copiar os americanos. Ué, mas é a língua de lá. Então a língua do céu é o xerecanta labalaia. Então você não está imitando, é a língua do céu. Então fala a língua do céu, não tem problema, está imitando, vai imitando. Ou seja, sabe por quê? Porque quem tem o mesmo propósito, caminha na mesma visão, tem a mesma missão, vai se encontrar no caminho. Então se eu pintei o altar de preto, não é porque eu estou na moda, porque eu vi que hoje é o contexto das igrejas, hoje, vamos fluir nisso. Tem mulher que está copiando. Não, eu estou vivendo o meu destino, eu não estou vivendo o destino do outro. E eu nem fico olhando para o ministério do outro, porque senão eu esmoreço no meu. Não é? Se eu for para uma igreja que é maior que a nossa, eu vou, né, visitar igrejas maiores do que a nossa. Já pensou se eu chegar aqui, eu já falei isso aqui, cheguei aqui assim, né? Cheguei, nossa, o tamanho da minha igreja aqui é o tamanho do ministério infantil do Fred. A sala de jiu-jitsu do Fred maior que isso aqui. Oh Deus, eu não posso. Quem tem propósito tem que viver o seu destino, não do outro. Porque o outro está onde o outro está, porque talvez ele já passou por tudo que eu estou passando. Faz parte do processo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Mas tem o que? Qual é a visão de Deus? Que o homem não pereça. Essa era a visão de Deus. Eu tenho uma visão aqui, que nenhum homem morra. Essa é a visão de Deus. A missão, a visão, né? Não pereça. A visão de futuro que Deus tinha era de que nenhum de nós nos perdêssemos. Qual era a missão dentro de João 3,16? Olha que tremendo isso. Guarda isso, foi revelação, não copiei da internet não. Foi Deus mesmo que falou. Qual é a missão? Para que ninguém pereça. Era essa a visão de Deus. O que Deus precisou fazer? Qual é a missão? Deu seu Filho, ou seja, Jesus levaria as pessoas para a visão que Deus tinha. E o propósito? Que tenham vida eterna. Então em João 3,16 Deus fala a respeito de sua visão, da sua missão e do seu propósito. Qual é o propósito? Que todos morem com Ele eternamente. Qual é a visão? Para que cumpra o propósito, que ninguém pereça, porque quem perecer não vai viver eternamente com Ele. Mas como que eu vou fazer a Andréia e o Rodrigo não perecer? Eu preciso cumprir uma missão. Qual é a missão? Enviar Jesus. Jesus, ele fala muitas vezes o que em João capítulo 17? O Pai me enviou. Eu sou enviado do Pai, ou seja, eu vim debaixo de uma missão, não é? Jesus veio debaixo de uma missão. Qual era a missão? Fazer com que eu e você não pereçamos. Porque se eu e você perecer, nós não vamos viver a vida eterna. Então qual é a missão de Deus? Que nós vivamos a vida eterna. Qual é a visão? Que nós não venhamos perecer. Qual é a missão? Entregou Jesus. Então Deus se move dentro de visão, missão e propósito. E nós às vezes a missão de Deus é que tenham vida eterna. Não, a visão não, o propósito. O propósito de Deus é que nós tenhamos vida eterna. Esse é o propósito. É o final, ó. Eu quero aqui, ó, vocês morando comigo na eternidade. Qual é a visão?
para que se cumpra o propósito? Que ninguém pereça. Porque se perecer, se for para o inferno, morreu antes do propósito. Acabou, não? E qual é a missão para que a Márcia não pereça? Eu preciso enviar Jesus. Então por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus se moveu pelo propósito que é levá-los todos a morar com Ele eternamente. Mas dentro do propósito Ele tem uma visão para amanhã, que ninguém pereça. Mas para que ninguém pereça, eu preciso enviar Jesus, que vai realizar a missão. Ou seja, se nós temos uma missão, uma visão, como o Ministério Apostólico Koinonia, estamos caminhando dentro de um propósito eterno, nós precisamos cumprir a nossa missão. E qual é a nossa missão? É o diácono ser diácono, é o ministro de louvor ser ministro de louvor, o pastor ser pastor, o profeta ser profeta. É cada um respeitar, dentro dos 5 ministérios, o seu chamado. Agora você precisa descobrir qual é o seu propósito. E como que você descobre qual é o seu propósito? Primeiro, o que você mais ama fazer na igreja? Na igreja, entenda bem, né? Não é na igreja, a Koinonia, mas dentro do reino. O que você mais ama fazer? Eu vou falar uma vez do Eliezer. O Eliezer uma vez chegou para mim, não sei se ele vai lembrar, quando ele chegou na igreja, ele já estava na igreja, né? Mas nós estávamos reestruturando o louvor, o Eliezer toca baixo, não toca? Toca bateria também. Mas toda escala colocavam o Eliezer aonde? Você lembra? No baixo. Aí o Eliezer um dia chegou para mim e falou assim: pastor, assim, posso falar um negócio? Não era eu que fazia escala, mas ele queria que eu falasse para a líder do louvor. Então ele falou assim: eu gosto de tocar baixo. Pô, se tiver precisar de mim no baixo, legal. Cara, mas o que eu gosto mesmo é bateria. Tipo, o baixo, eu toco, mas não faz parte da minha visão e do meu propósito. Então ele estava ali tocando baixo assim para a bateria. Por quê? Quem está na missão errada se desmotiva. Então por isso que você precisa entender qual é o seu propósito, qual é a sua visão dentro desse propósito, para que você realize a missão certa. Então, o que você mais ama fazer na vida? É isso mesmo. A respeito do ministério. Segunda coisa, o que te faz perder a noção de tempo e espaço, ministerialmente dizendo? Olha, me faz ficar assistindo o culto. Eu posso assistir um culto de 10 horas que eu fico. Então sua missão é assistir culto, ajudar a encher a igreja. Não tem problema. O que come legumes não julga que come carne. O que está tocando, o que está cantando, o que está pregando, não julga que não gosta de fazer nada. Não gosta, amém. Se o propósito é ficar na cadeira assistindo, amém. Então pelo menos dizime já ajuda. O que você sente quando está fazendo algo que ama? Sabe aquele negócio, quando você está fazendo o que você ama, você fala: meu, é isso. Isso é meu propósito. Eu posso ficar aqui fazendo, vou usar exemplo dos músicos, né, que é mais simples aqui de usar. Eu posso ficar tocando bateria 15 horas seguidas, enquanto meu braço aguentar eu vou tocar, meu, porque é isso que eu gosto de fazer. Tipo, o Vini, né, toca o violão, pode me colocar na escala dos 10 cultos do mês, meu, beleza, eu tô aí, porque esse é meu propósito. Então, isso faz identificar o propósito. Como seria a sua vida se não tivesse isso? Isso o quê? Isso que você ama fazer. Eu morreria. É a mesma coisa que às vezes eu penso: nossa, se eu não fosse pastor, acho que hoje eu morreria, porque eu não sou pastor porque eu gosto de ser pastor. Não, porque eu entendo qual é o propósito de Deus para a minha vida. Eu tenho as visão chapada, visão louca, visão boba. Eu tenho visão ridícula como pastor, que eu não vou te contar. Não vou, mas tem visão ridícula, que se eu te contar você vai falar que eu sou soberbo, que eu sou orgulhoso, que eu sou prepotente, que eu sou arrogante. Por quê? Porque é a visão que Deus me deu a respeito do meu chamado. E se eu te contar você vai rir. Agora, como tem coisas que eu conto para minha esposa, por exemplo, vou usar um exemplo bobo aqui: nossa, Marinei, sonho em pregar tal igreja. Ela: nossa, para quê? Porque a minha visão, sei lá por quê, brotou no meu coração. Não é o caso, é só um exemplo. É só o exemplo, mas ela não fala isso não, é só exemplificando, né? Só exemplificando.
ela não fala isso. Mas tipo, às vezes a minha esposa não vai entender. Por quê? Porque a visão Deus imprimiu no meu espírito, no meu coração. Então tem coisa que é bobo, sei lá. Um exemplo, meu sonho é pregar na Lagoinha. Não é, mas se fosse. Meu sonho é pregar na Lagoinha. Que sonho mais bobo. É bobo, mas é meu. É uma visão que eu tenho. E toda visão ela tem que ter, agora presta atenção aqui, toda visão ela tem que servir para alguma coisa. Você quer pregar lá por quê? Só para estar lá no YouTube, você pregou na Lagoinha, você tirar uma foto do Instagram? Não. Ela tem que me impulsionar para o propósito. Não, porque se eu pregar na Lagoinha, meu amigo, minha agenda vai explodir no Brasil. Por quê? Você quer ser um pregador famoso? Não sou eu, só exemplificando, hein? Porque eu quero ser um pregador famoso. Vou usar um exemplo aqui ridículo. Eu quero ser um pregador famoso. Então, pregar na Igreja Batista de Lagoinha vai me impulsionar para aquilo que eu quero. Entendeu? Então, agora, que visão mais boba. Então, tem visão que se você contar até para sua esposa, ela vai achar que é ridículo. Mas é a sua visão. Porque cada um tem a sua individualidade em Deus. Deus não trabalha em grupo, Deus trabalha no indivíduo. Né? Quais são os valores que guiam seus pensamentos, comportamentos e ações? Tudo isso faz te identificar o propósito. E para encerrar, quais são os valores que guiam seus pensamentos? Por quê? Um exemplo, vou exemplificar de novo. Vou pregar na Lagoinha. Quais são os valores? Eu sei. Vamos supor que meu sonho é pregar na Lagoinha. Eu sei que não é prepotência, que não é arrogância, que é só uma mola de sei lá como que chama aquele negócio de propulsão, que vai me impulsionar. Eu sei. Talvez por isso que eu falei, que se eu contar, meu sonho, Nildo, é pregar na Lagoinha. Soberbão. Não, mas eu sei que esse não é o meu valor. O meu valor é o quê? Eu estou cumprindo meu propósito. Então, quer dizer, quais são os valores que regem seus pensamentos, né? E outro, qual o verbo, palavra ou frase que representa quem é você na vida? Eu fiz isso aqui com os líderes esses dias, né? Se você puder escrever uma frase que te define hoje, qual frase te definiria hoje? Ou qual palavra te definiria hoje? Se você pudesse escrever assim, ativo ou morto, desanimado, ativo, motivado. Eu falei que a frase que me definiria hoje, que eu tenho vivido nesses dias é: quem não senta para aprender, não se coloca em pé para ensinar. Essa frase tem me direcionado, porque eu estou com sede de aprender. Eu tenho buscado aprender, tenho lido, ouvido. E eu não estou ouvindo pregação de pastor que prega sobre o Xaramanaia. Estou ouvindo pregação de pastor que fala de missão, propósito, valor, visão. De pastor que vai agregar, de palavras que irão agregar valor. Tem gente que fala assim: pastor, eu ouço muita pregação na internet. E o que está mudando sua vida? Ouviu um monte de pregação na internet. Ouviu um monte de pregação na internet, porque para falar até papagaio fala. Então ouvir muita coisa que não agregam valor ao propósito, não tem propósito. Então que a gente possa pensar a respeito disso. Eu sei que é muita coisa para a gente falar em 50 minutos, que já deu 50 minutos. Eu sei que é muita coisa para a gente falar a respeito disso, de missão, de valor, né? Missão, visão e propósito, missão, valores, propósito. Mas a gente precisa ter definido isso. Qual é a nossa visão quanto ao agora, preste atenção aqui. Qual é a sua visão quanto ao seu ministério? Aonde você quer chegar ministerialmente? Esse é o que diz respeito à sua visão ministerial. Pastor, eu estou na igreja aí, mas olha, quando eu me converti, eu falei, eu quero ser pastor. Quando eu me converti, eu falei, meu Deus, tem um chamado pastoral para a minha vida, logo no meu início da minha conversão. E tudo que eu fiz a partir daí, foi para atingir esse propósito. E hoje, eu sou um pastor? Sou, há 15 anos. Mas eu continuo agora buscando. Parou? Não. Por quê? Esse não é o meu propósito final de vida. Então, qual é o seu propósito de vida? Ministerial, né? Para que Deus te chamou? A Bíblia fala, João 15: não fosse vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi para que vades e deis frutos.
Então Jesus, ele vê em nós um grande potencial. Bem sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal. Deus sabe o plano que tem para nós. Eu tenho planos para a vida da Rebeca. Já sei até a faculdade que eu quero que ela faça. Só que quando ela tiver 16, 17 anos, ela vai falar: ih, pai, sabe de nada. Até porque 30% das profissões do futuro ainda não foram inventadas. Sabia? Então, quer dizer, talvez a Rebeca vai trabalhar em algo que ainda nem foi inventado. Então não adianta eu planejar muito para ela, mas eu vou planejar. Só que vai chegar um certo tempo que ela vai falar para mim: legal, pai, essa visão que o senhor tem para mim, legal, vou fluir nisso. Ou ela vai falar: você está viajando, não quero isso não. Não é isso que eu tenho para minha vida não. Então, bem... Uma das maiores razões das pessoas terem frustração no mundo é que quando você pensa agora no seu dia a dia, quando você acorda, se você não tiver um propósito, você vai ser... Isso vai te gerando frustração. Agora, quando você tem um propósito, você fala: eu tenho que trabalhar, eu tenho que, às vezes, engolir isso, fazer aquilo, mas você tem um propósito. E aí você se move, você se move. Porque senão é a vida, você levanta só para trabalhar, mas depois esse dinheiro vai embora, depois eu trabalho de novo, vai embora, e já as pessoas têm vazio que o mundo tem. E é interessante que esses dias eu ouvi um pastor dizendo algo tremendo. A minha visão profissionalmente é me aposentar. Beleza, e depois que você se aposentar, morreu? Meu sonho é me aposentar, meu sonho é me aposentar, meu sonho é me aposentar. Meu sonho é me aposentar, aposentou, acabou a vida. O propósito de vida acabou ali na aposentadoria. Então meu propósito é ser pastor. Bom, sou pastor, e agora? Eu quero ser um pastor conhecido no Brasil todo. Pum, sou, e? Então, meu amigo, agora, por que nós estamos fazendo isso? Porque nós precisamos trabalhar isso em nós, para depois trabalhar isso nos outros. Amém?